E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Peguei todo mundo aqui na hora do almoço hoje, né? Espero que estejam bem. Estão almoçando aí? Como é que tá sendo? Estão comendo o que de bom aí, gente? Isso aí, vamos esperar o pessoal entrar. Começar a live agora. Hoje a gente vai fazer um assunto muito legal. Eu, se fosse você, não perderia. Vamos esperar todo mundo ir entrando e tenho certeza que a gente vai entregar muita coisa hoje. Mas bora lá então, gente. Vamos dar um tempinho aí. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Como é que tá janeiro? Aliás, passou voando, né? Janeiro já tá praticamente no final. A gente acabou de virar o ano e já estamos com o mês acabando, né? Mas é isso aí, gente. Bora lá então. Conforme o pessoal for entrando aí, vocês vão pegando o assunto dessa live de hoje. Então é o seguinte. Esse mês a gente falou muito sobre o Janeiro Branco, sobre a questão da saúde do nosso cérebro, sobre a saúde cognitiva, a saúde mental no geral. E hoje a gente vai vir com um assunto que está muito ligado à conscientização também, tá? Mas principalmente sobre situações que acontecem com a gente, como a gente ficar de olho sobre outras. Enfim, eu quero trazer muito conteúdo para vocês nesse sentido, porque a gente tem reparado principalmente que as pessoas, de certa forma, estão negligenciando algumas situações, tá? E isso pode acarretar em você perder a saúde. Então, como a gente não quer mais isso, a gente está aqui para realmente deixar você atento a tudo isso. Ok, gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala do Janeiro Branco, um dos principais assuntos que nós temos é justamente sobre a prevenção do Alzheimer, né? Só que eu gosto de trazer conteúdo e eu quero te explicar como é que funciona isso. Eu quero te trazer alguns toques, se você tem alguém na família, se seu pai tá ruim, seu pai tá bem. Enfim, vamos trabalhar com isso, ok? Então a primeira coisa que eu sempre gosto de falar, quando a gente fala sobre o cérebro e quando a gente relaciona isso ao assunto do pessoal 60 a mais, a gente precisa imaginar uma coisa que é muito importante. Pensa assim, ó. Nosso cérebro vai ter uma certa quantidade de criações de novos neurônios. E são os neurônios que fazem o nosso cérebro funcionar. Então, geralmente, o cérebro está nesse pico de crescimento, nesse pico de ganho, até geralmente os nossos 25 anos de idade. É onde o cérebro vai ter o maior ganho dele, tá? Depois disso, ali por volta dos 26, 27 anos, muito provavelmente, isso vou falar para quase 100% das pessoas, você vai começar a ter um declínio cognitivo. Ou seja, o cérebro não vai produzir mais neurônios como era antes, ele não vai ter mais a construção que ele tinha antes. Então, ainda mais quando a gente soma com estresse do dia a dia, correria e tudo que a gente faz, a tendência é a gente começar a ter perda cognitiva. É isso que acontece. Só que qual que é a maior preocupação? O que a gente precisa pensar? Então imagina você nos 25 anos de idade, assim, no pico do seu cérebro. Depois disso, o cérebro começa a declinar. Então a gente começa numa curva, tá? Então imagina você numa idade depois aos 30 anos, aos 40, aos 50, aos 60 e assim por diante. O seu cérebro estava aqui aos 25 e hoje, vamos supor que você tenha, 60 anos de idade e seu cérebro está aqui, ó. Eu vou te falar uma coisa, nunca mais o seu cérebro vai voltar a ficar assim. Por quê? Porque a gente não cria novos neurônios. E a gente não consegue estimular isso através de remédio, nem nada. Se alguém prometer isso pra você, ó, vai embora que é mentira, tá? Então nunca mais seu cérebro vai voltar a ser o que era antes. Então o que você precisa fazer para cuidar dele? Você precisa dar estímulos que façam ele se manter aqui. E se tiver declínio, que seja o mínimo possível. Esse é um dos focos do Supera, tá? E é isso que você precisa fazer no seu dia a dia com atividade. Ok, Felipe, onde você quer chegar? Vamos parar para pensar? Se você tem já essa idade aí dos 60 anos, ou se você tem um pai com 60, 65, seus pais no geral, né? Um vô e assim por diante, um tio, comece a analisar essas pessoas, ok? O que você precisa se preocupar? Com os sinais que ela vai apresentar para você. E eu já vou explicar um pouco mais sobre esses sinais, mas onde eu quero chegar? O ponto principal é que não dá pra gente ficar perdendo tempo. Felipe, como assim perdendo tempo? Eu quero trazer algumas situações que eu já vi acontecer aqui, ok? Porque eu atendo muita gente na cidade e eu quero te dar um toque, porque se você estiver fazendo isso, você pode estar colaborando para os seus pais terem um problema lá na frente. Você pode estar colaborando para você ter um problema lá na frente, seus avós e assim por diante.
Então, por exemplo, vou te contar uma situação que aconteceu pouquíssimo tempo atrás, que foi o seguinte. Uma moça assim, entre seus 40 anos mais ou menos, ela procurou o Supera, porque o que aconteceu? A mãe dela aposentou, a mãe dela já tinha quase 65, quase 70 anos, a mãe dela aposentou, já estava uns 2, 3 anos aposentada, e não estava tendo mais aquela quantidade de atividade que tinha antes, certo? E aí o que acontecia? Por mais que ela não tivesse aquela quantidade, a mãe ainda era muito lúcida, a mãe ainda estava fazendo várias atividades dentro de casa, ia para academia, fazia tudo, mas não tinha de fato uma atividade que exercitasse o cérebro, que desafiasse o cérebro dela, que tirasse da zona de conforto. Não tinha. Por mais que ela tivesse as atividades do dia, não tinha. Então aquilo foi acontecendo, ela foi deixando a mãe daquele jeito. Ok. Passou um tempo, a mãe começou a apresentar alguns sinais, que eu já vou explicar para vocês quais são, tá? Não os dela, mas que pode acontecer com todo mundo. Então a mãe começou a apresentar alguns sinais. Essa moça entrou em contato com a gente e falou, olha, minha mãe tá assim, minha mãe tem quase 70 anos, tá começando a apresentar alguns sintomas e tudo mais, e eu quero levá-la até vocês, porque eu vi que vocês podem ajudar e tal. Beleza, vamos agendar. Ok. O que aconteceu? Ela agendou e não compareceu. Assim, um caso muito específico, mas ela marcou com a gente e não apareceu. Ok. Tentei remarcar com ela. Ai, Felipe, porque eu tô corrida. Porque não vai dar. Porque aconteceu tal situação na minha empresa. Por conta disso, por conta daquilo. Isso. Então, assim, a gente ficou tentando marcar uns 2 meses. Tranquilamente. Ah, não, vamos semana que vem a gente vê. Daqui 15 dias a gente vê. Deixa passar o feriado a gente vê. Ah, final de semana a gente vê. Ah, aniversário a gente vê. E foi indo. E foi postergando. 3 meses depois, eu falei, olha, eu tenho uma demanda muito grande. Eu não consigo ficar marcando, desmarcando. Não dá. E eu também não consigo ficar aqui atrás de você, né? Até pra também não ser chato. Ela, Felipe, vamos deixar e tudo mais, né? Por mais que a mãe tá com sinais lá e tal, ela ainda é muito ativa. Vamos deixar. Isso, gente, era mais ou menos, vou falar assim, junho do ano passado, que a gente estava conversando, né? Eu falei, então faz o seguinte, na hora que você tiver um tempo, você entra em contato com a gente. Beleza. Finalzinho de novembro, quem que entra em contato com a gente? Essa moça. Felipe, preciso dar um jeito na minha mãe. Começou a ficar muito ruim, não sei o quê, então vou ter que dar um jeito, vou ter que deixar a empresa de lado e tal. Eu falei, pelo que você está me falando agora da sua mãe, assim, traz ela aqui, a gente conversa e vê se dá pra ajudar. Ok, ela trouxe a mãe. Gente, não tem o que fazer. A mãe dela já não entendia mais quem era ela, não sabia quem era a filha. A mãe dela não sabia onde ela estava. Pra você ter ideia, elas moram assim, pouco tempo daqui, 5 minutos aqui da unidade. A mãe dela chegou aqui e fez assim, a gente tá no interior? Então assim, gente, por mais que eu dê estímulo, não vai trazer um resultado de verdade. E aqui no Supera a gente é muito transparente. Ou você vem aqui de uma forma que a gente pode te ajudar, ou a gente não te coloca aqui. Essa é a nossa missão, é ajudar as pessoas, é transformar a vida das pessoas. Se você não puder ser ajudado, eu não tenho como te matricular no Supera. E foi isso que aconteceu. Ah, mas Felipe, é um caso específico? Não. Eu tenho várias pessoas que vê o familiar mal, que vê o familiar declinando, vou dizer assim, realmente ficando mal, apresentando vários sinais e não faz absolutamente nada para ajudar, porque coloca o trabalho em primeiro lugar, coloca as festas de finais do ano em primeiro lugar, coloca o carnaval em primeiro lugar. Isso vai acontecer, eu tenho certeza. Só que aí tem um problema. Se você tiver com um problema no corpo físico aqui, você pode esperar o tempo que você for, pode dar o problema que for, a gente dá um jeito de resolver. Agora o cérebro começou a dar problema. Se você não correr para ontem e começar a apresentar um problema que não tem mais o que ser feito, não adianta, não tem remédio, não tem Supera, não tem nada que você faça que possa ajudar essa pessoa. Eu falo isso porque eu já vi várias pessoas aqui no Supera, eu já convivi com pessoas assim. Eu dou um exemplo, eu tive uma namorada, né, há bastante tempo atrás. Eu já trabalhava aqui no Supera, já estava quase há 3 anos aqui no Supera, e a avó dela começou a apresentar alguns sinais. Então o que acontecia? A avó dela começava a ficar um pouco repetitiva, né? Contava umas histórias do passado, enfim, algumas coisas foram acontecendo. Então o que eu falava para a mãe dela, para as tias dela e tudo mais? Eu falava, gente, não espera isso
começar a ficar ruim. Não espera. Vamos fazer alguma coisa. Isso é um sinal grave de falha de memória. Pode se tornar uma doença, pode se tornar uma demência. E elas assim, ó. Ah, Felipe, isso é normal. Ah, isso é correria do dia a dia. Ah, porque isso é estresse. A minha parte eu estava fazendo. E a coisa foi aumentando. Até um dia que a gente foi, né? Era acho que Dia das Mães e tudo mais. A gente foi lá na casa da avó dela e tal. E aí a avó dela fez assim, olha, eu fiz a comida, mas eu tô com um problema. Elas, mas o que aconteceu? Ela fez assim, ó, a gente foi roubado. Aí elas, nossa, como assim? Foi roubado, não sei o que e tal. Ela falou, roubaram toda a comida da cozinha, da geladeira. Aí a pessoa falou, opa, como assim, né? Foi roubada a comida da geladeira. Não, porque foi roubada, não sei o que, nananã, e foi roubada e começou esse problema nela. Enfim, então isso aconteceu. Beleza, passou tal. Um tempo depois, 20 dias, um mês depois, ela falou assim, olha, alguém entrou pela janela. Eu acordei de manhã, a janela estava aberta. Ela morava só no 18º andar de um prédio que era um apartamento por andar. E aí entrou alguém pela janela. Não, porque a janela ficou aberta, não sei o que, eu tranquei, apareceu de manhã aberta. Beleza. Daqui a pouco, entrou alguém em casa, roubou tal coisa. O que estava acontecendo, gente? Ela fazia as coisas do dia a dia e não lembrava mais, não retia mais informação. Então, onde eu quero chegar? Lá atrás, quando ainda estava bem, quando ela estava bem, por mais que apresentasse os sinais, já era assim um tempo de fazer alguma coisa, eles não quiseram fazer nada. Porque está na corrida do dia a dia. Porque isso é estresse. Porque isso é idade. E foi dando desculpa para isso. E a gente, quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode ficar dando desculpa. A gente não pode ficar postergando essas situações. Porque a tendência é que isso afete drasticamente as pessoas. Legal, Felipe. Mas como eu começo a perceber esses sinais? Como é que eu posso começar a ficar atento com os meus pais? Primeira dica que eu te dou. Se seu pai, seus pais, você ou algum parente, algum amigo que você conhece, já tem ali por volta dos 60 anos, às vezes já está aposentado, ou está reduzindo a atividade, né? Ou até mesmo que trabalhe muito, mas tenha muita rotina, já passou da hora de fazer alguma coisa. Já está assim, já precisava estar exercitando o cérebro, tá? Então se você está ali por volta dos 50, 60 anos, independente de qualquer coisa, já começa a exercitar o seu cérebro, porque você não espera ter um problema para fazer alguma coisa. Essa é a primeira dica que eu dou. Beleza. Felipe, eu já estou parado há um tempo, eu já tenho mais de 60 anos, eu já não tenho mais tanta atividade como era antes, ou meus pais estão assim, os meus tios, ou o amigo está assim. Legal, o que eu posso começar a analisar, né? Primeira coisa que você precisa pensar, quais são os sinais que o nosso cérebro dá? E o primeiro que você tem que ficar assim muito atento é a frequência com que algumas falhas começam a acontecer. Exemplo bobo, você está no meio de uma conversa e aí você faz assim, você viu lá que tem o potinho lá que é do... A palavra não vem, né? Eu sei que isso acontece com todo mundo. Mas começa a ficar atento com a frequência. Felipe, isso não acontecia antes. Agora está começando a acontecer de vez em quando. Ou, por exemplo, você está em casa, chega na cozinha, nossa, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim pegar? Não lembro o que eu vim fazer aqui. Uma coisa é acontecer de vez em nunca. Outra coisa é frequentemente começar a acontecer. Não é normal, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Começou a ter sinais de esquecimento. Começou, por exemplo, a falar de muito mais coisas do passado do que do presente, né? Então começa a ficar repetitivo em algumas situações, contar as mesmas histórias, né? E isso começa a acontecer com mais frequência, é outro sinal. Depois, você começa a perceber, por exemplo, que você ou a pessoa que você interage ali não consegue mais fazer algumas atividades com a velocidade que ela fazia antes. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que há 2 anos atrás seu pai chegou para você e fez assim: nossa, como é que eu faço para mandar essa foto aqui no WhatsApp e tal? Beleza, você vê, pai, faz isso aqui e tal, dá 2 minutinhos, ele, já entendi, ok. Aí hoje ele vai te pedir uma informação, não precisa ser necessariamente do celular, mas vamos supor que ele te peça alguma informação ali. Você explica para ele, dá meia hora ele faz assim: nossa, o que era aquele negócio que eu te perguntei mesmo? Sabe? E isso começa a ficar frequente para o celular, para aprender uma coisa do celular, para fazer uma situação que vocês combinaram naquele dia, né? Um compromisso, a pessoa não lembra. Então assim,
Esses são os sinais que vão aparecendo. E eu aviso, e eu vou reforçar, isso não é normal. Esquecimento não é normal, ainda mais com frequência, gente. A gente acha que é normal por conta da idade e não é. Infelizmente não é. E esses sinais aparecem e a tendência é piorar. Outro ponto importante também que eu quero trazer para vocês sobre essa conscientização é que muita gente faz assim, ó, principalmente quando está aqui no Supera. Ah, Felipe, do nada meu pai começou a ficar ruim. Do nada. Eu falo, do nada? Não é possível. Não, Felipe, foi do nada. Eu tenho certeza que foi do nada. Meu pai estava bem, isso aqui, do nada começou a ficar ruim. Muito provavelmente você negligenciou esses sinais que ele estava apresentando. Porque acontece? Se eu puder dizer sobre o cérebro é assim, ó. Ele não fala nada. Ele é quietinho. Ele vai silencioso. Esses problemas que vêm, né, com problemas cognitivos, degeneração, Alzheimer e assim por diante, ó, tudo quietinho. Ó, silencioso. Você não percebe nada. Quando vai ver, nossa, parece que ficou ruim do nada. Parece mesmo. Mas não é nada. A gente está falhando e a gente não está percebendo. Então, mais um motivo pelo qual você precisa começar a exercitar o seu cérebro antes mesmo de começar a ver os sinais. Como forma de prevenção. Porque é isso que vai te trazer saúde. Até aqui, ok, gente? Deu para vocês pegarem isso que eu estou falando? E aí, é o seguinte. O assunto de hoje é trazer essa conscientização. Mas, Felipe, qual é o papel do familiar nesse processo todo? E eu vou dizer, o familiar ele vai ajudar tanto quanto na prevenção. E o familiar é a pessoa que mais vai sofrer se o parente começar a ficar ruim, tá? Eu acho que eu já comentei com vocês isso aqui, mas eu vou falar. A minha noiva, a avó dela tem Alzheimer, inclusive minha sogra é aluna aqui no Supera já como forma de prevenção, mas a avó dela tem Alzheimer. E aí o que acontece? Por exemplo, eu sou o Felipe, minha noiva é a Giovana. Às vezes a gente chega lá e a minha noiva vira a Rochelle, que a Rochelle é a irmã mais velha da minha noiva, minha cunhada. Eu viro o Murilo, né, que é o marido da Rochelle. Ela já não sabe às vezes quem é a gente. Então tem dia que ela tá muito bem, mas tem dia também que ela tá muito mal. Quem que sofre com isso? Eu não sei contar nos dedos quantas vezes minha noiva falou assim: ai, poxa, minha avó fazia tal comida, poxa, a gente ia lá, ficava lá, tinha o bolo, tinha um pão específico que ela fazia, nossa, era uma festa, não sei o quê, e hoje não tem mais, porque a avó dela já não consegue mais fazer as coisas. Ela já não consegue, às vezes, nem cozinhar uma coisa simples, um arroz. Ela, às vezes, não consegue nem conversar, porque, assim, a conversa entre a avó dela é a avó dela falando de coisas muito antigas que aconteceram com ela. Mas ela não consegue mais interagir, ela não consegue participar de uma conversa, de interagir de um grupo ali quando tá a família. Então assim, quem que vai sofrendo? É a família. E depois, diretamente a pessoa que está cuidando dela. Né? Por quê? Porque imagina todo dia você escutar as mesmas histórias, acontecer os mesmos erros, a pessoa for ficando mais fragilizada em relação ao mental, cognitivo. Então assim, quem vai sofrendo é a pessoa. E existem estágios de uma doença, né? Depois, quando você pega já uma doença no estágio moderado, a pessoa muitas vezes começa a ficar agressiva, ela bate, ela não quer tomar banho, ela começa a dar muito problema, aí você precisa gastar dinheiro com o cuidador, com remédio que é muito caro. Então, isso vai acontecendo com a pessoa depois de um tempo. Então, quem vai sofrendo, principalmente, são os familiares com tudo isso. Né? Porque depois começa também da briga entre família, porque o que vai fazer com os nossos pais, vai colocar no asilo, quem que vai cuidar, enfim, gente, é tudo muito complicado. E assim, existe a possibilidade de você prevenir, só que onde eu quero chegar, você como parente está percebendo isso com seus pais principalmente, ou você como pessoa está começando a perceber alguns sinais, não espera, corre atrás para fazer alguma coisa, porque se você esperar chegar nesse nível, não tem o que fazer, tá? Eu reforço muito isso, porque realmente não tem o que fazer, ok? E agora um outro ponto. Felipe, legal, eu tenho, por exemplo, 50 anos e eu cuido da minha mãe com Alzheimer, por exemplo, tá? Eu quero trazer uma coisa aqui que com certeza você já escutou, que é o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas mais próximas da gente, tá? Por que nós somos essa média? Porque o nosso cérebro, ele vai se adaptando e ele vai ficando parecido realmente com essas pessoas. Aí a gente entraria um outro assunto para explicar efetivamente como isso funciona.
Mas o que eu quero dizer é, você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. E isso já tem vários estudos que comprovam esse tipo de coisa. Tá, Felipe, aonde você quer chegar? Se você cuida de uma pessoa que tem Alzheimer, ou dos seus pais, que já estão mais de idade, que já estão mais tranquilos, que já não tem mais tanta atividade, e você passa muito tempo com essas pessoas, a tendência é que o seu cérebro também fique parecido com o delas. Então assim, talvez você tenha um envelhecimento cognitivo muito mais rápido do que uma pessoa que não convive com pessoas assim. Pode ser que você comece a apresentar falhas de memória que você só apresentaria daqui 10 anos, por exemplo. Então isso são coisas que vão acontecendo com você, que interagem muito com essas pessoas, ok? Não é para você deixar de ter atividade com elas, mas é um conselho para você começar também a ter algum tipo de atividade, ok? Outro ponto, Felipe, beleza, eu tô dentro de todas essas situações que você me trouxe, né? Legal, o que eu posso fazer de imediato que vai me ajudar? Uma dica que eu dou, não repita atividades. Ah, mas fazer uma palavra cruzada ajuda? Ajuda, é legal pra você ter uma atividade. Mas efetivamente não. Porque se todo dia você fizer palavra cruzada, o seu cérebro vai se acostumar com aquilo e não vai ter mais atividade. Então, uma dica que eu dou, mude coisas. Mude gaveta de casa, sofá, tente fazer caminhos diferentes, tente fazer coisas diferentes, porque isso já vai começar a fazer alguma coisa. Mas eu te falo, existe um supera perto de você. Existe um supera que vai exercitar o seu cérebro da forma correta, que vai te dar a atividade específica que você precisa e principalmente que vai exercitar o seu cérebro para a gente trabalhar em cima de uma prevenção e não de um tratamento, porque não existe de fato um tratamento que resolva. Então, a dica que eu dou é, se você está nessa live, se você de alguma forma se viu em qualquer uma dessas situações que eu te passei aqui, entra no Google e coloca método supera. O próprio Google já vai te dar o supera mais próximo de você. Comece a exercitar o cérebro para ontem. E isso é uma coisa que eu escutei com um neurologista, que eu vou te falar agora. Um neurologista assim, realmente renomado. E ele falou assim para mim, o melhor momento, independente de qualquer coisa, para você começar a cuidar do seu cérebro foi há 10 anos atrás. Esse é o melhor momento. O segundo melhor momento é agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Ok? E, gente, a última coisa que eu quero trazer aqui, bem rápido também, coisa de 2, 3 minutinhos, eu quero falar isso pra vocês, porque assim, eu falei muito de um familiar, de uma outra pessoa, mas eu quero falar pra você também, eu quero bater um papo com você. E eu quero te trazer uma história que vai dizer o que eu quero dizer aqui, tá? Umas 3 semanas, não, um pouco mais de tempo atrás, também agora foi no finalzinho de ano, veio um senhor aqui no Supera. Do nada ele apareceu aqui, do nada. E ele começou a comentar que ele estava com falha de memória e tudo mais, né? Só que ele me parecia um pouco confuso, mas ele veio aqui e a gente começou a conversar, eu comecei a explicar um pouco para ele do que era o Supera, deu sorte que eu não tinha atendimento marcado naquele momento, e a gente começou a conversar. Deu uns 10, 15 minutos, a filha dele ligou. Pai, vem pra casa porque você tem fisioterapia, não sei o quê. E aí foi aquele desespero, ele levantou e foi embora. Ok. Só quando ele começou a contar aqui a história dele, o que ele fazia, porque ele tem uma indústria, ele vende maquinário para a empresa, para fazer molde e tudo mais, né? Sabe quando você fica aquela impressão, você fala, poxa, acho que eu já vi essa história em algum lugar, eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar, só que hoje, como muita gente anda de máscara, você não consegue reconhecer, né? E aí tá bom, então ele comentou da história dele, o que ele fazia, que ele tinha uma indústria, você conversando com ele sobre isso, você fala assim, meu, cara super entendido, né? 70 anos de idade e tudo mais. Beleza. Aí ele acabou levantando, que a filha dele pediu pra ele ir embora e tal. Ok. Quando eu peguei o nome dele no telefone e coloquei no sistema aqui no Supera, eu vi que ele já tinha vindo aqui um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, assim, coisa de 6 meses antes da pandemia. E sabe o que estava escrito no cadastro dele? Olha só o que estava escrito. A filha dele é uma pessoa consciente, porque veio com o pai aqui mesmo trabalhando, sendo ativo, ela percebeu algumas falhas de memória, não perdeu tempo e veio com o pai aqui. Percebeu, já veio atrás disso. Beleza. Aí sabe qual que era a anotação do pai dela? O pai dela falou assim pra mim, eu não preciso do Supera, eu tenho a cabeça boa, eu sou ativo e eu nunca vou ter um problema. Essa foi a resposta dele e ele não quis se tornar aluno do Supera. Ok. 3 anos depois, praticamente 3 anos depois, quem voltou aqui? Esse senhor. E sabe qual que é o pior? Quando eu liguei pra filha dele, a filha dele fez assim pra mim, ai Felipe, então ele tava aí. Você me desculpa, mas meu pai tá com Alzheimer, ele foge de casa, então a gente liga pra ele, inventa algumas desculpas pra ele vir mesmo e tudo mais.
Assim, então isso está acontecendo, está muito difícil pra gente, a gente tem muito medo do que pode acontecer, ele sai de carro, se ele bater o carro. Então, olha onde eu quero chegar. Tá entendendo que você não pode perder tempo? E assim, ele não quis fazer 3 anos atrás. E aí quando ele voltou, já é tarde. Porque a filha dele fez assim, como ele foi aí, posso levar ele aí amanhã? Aí a gente conversa e tudo mais. Eu falei, não, traz ele aqui e a gente conversa. Beleza. Pra vocês terem ideia, gente, a gente conversou no dia seguinte. O pai dela fez assim, eu não lembro de ter vindo aqui. Eu tô realmente esquecido, mas assim, não me lembro, né? Não sei. E eu já tinha apresentado algumas ferramentas para ele também. Eu falei, não lembro de nada disso e tudo mais. Então, esse é o ponto, gente. Assim, por mais que a gente vai trabalhar com o pai dela, o máximo que eu vou conseguir fazer é tentar manter ele o máximo que der do jeito que ele tá hoje. Vai melhorar umas coisinhas? Vai. Só que no estágio que tá, já não tem exatamente assim, de fato, o que fazer, de realmente entregar um grande resultado. Porque ele não vai mais voltar a ser aquele senhor de 65 anos, nem o rapaz de 25. Então, essa é a condição que eu quero trazer para você. Percebeu falha de memória? Percebeu algum declínio cognitivo? Seja você, não tenha medo de assumir, não tem problema nenhum. Até muito melhor se você assumir, porque aí eu posso te ajudar. E se você está percebendo isso com algum parente, não perde tempo. Não deixe o carnaval ser maior que a saúde do seu pai. Não deixa o trabalho ser maior que a saúde do seu pai. Mas Felipe, não tenho tempo, não tem problema. Te atendo aqui 8 horas da noite, 10 horas da noite se precisar. Seu pai vai ter tempo. Mas não perde o tempo que é precioso. Porque amanhã ou depois, quando seu pai estiver numa clínica, ou você tiver que limpar ele, por exemplo, Deus, desculpa usar as palavras dessa forma, mas se isso tiver a acontecer, você vai se arrepender amargamente de não ter feito alguma coisa. Ok, gente? Então assim, hoje foi... eu trouxe muito conteúdo. Eu tive que trazer isso para você porque infelizmente tem muita gente que negligencia isso por falta de conhecimento, por falta de não buscar. A gente não sabe por que isso acontece, mas não deixa as coisas supérfluas do dia a dia serem maiores do que a sua saúde e a saúde dos seus parentes. Ok? Então, esse é o recado que eu queria trazer para vocês hoje. Existe uma forma muito legal, muito divertida, muito bacana de cuidar do cérebro que é realmente o Supera. A gente pode ajudar pra caramba. A gente já ajudou mais de 220 mil pessoas que fizeram o Supera e a gente vem transformando a vida de muitas pessoas que vêm aqui procurar a gente, ok? Então se cuida do seu cérebro, dá oportunidade pra gente, pra mostrar pelo menos pra você como é que tudo isso aqui funciona, que eu tenho certeza que se você souber de fato como é que funciona o Supera, você não vai querer deixar de ser nosso aluno. Ok, gente? Então, beijo no coração. Bom final de janeiro. A gente vai se ver agora só em fevereiro. E aí os assuntos vai depender muito de vocês, do que vocês estão buscando. Tá bom? Gente, até mês que vem. Tchau, tchau.